Amém. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras do nosso Deus. Diz assim: Então disse o profeta Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Ciros, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantando-se o rei de noite, e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os Ciros nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos Ciros, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus.
que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Feche os seus olhos, abra o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração por meio da Tua palavra. Permita, Senhor, que as lições que o Senhor pode nos ensinar por meio desse texto, que elas de fato encontrem um lugar especial em nosso coração. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra, Senhor, esteja agindo poderosamente no nosso coração e na nossa mente, e nós possamos aprender do Senhor. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando e desejosos de fazer a Tua vontade. Sê conosco, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Nesse mês, nós colocamos como tema para esse mês, e estamos estudando isso, inclusive nos nossos cultos de quinta-feira: com Deus a nossa vitória é certa. Vocês podem repetir? Com Deus a nossa vitória é certa. Mais uma vez, com Deus a nossa vitória é certa. Nós temos reforçado, especialmente às quintas-feiras, a nossa convicção de que Deus nos chamou à vitória. Ou seja, a nossa vida cristã começou exatamente com a vitória da vida sobre a morte. E agora, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, o nosso grande desafio é, dia após dia e todos os dias, vencer a carne, o mundo e o diabo. Então, todos os dias, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. O Senhor, com a sua força, nos fortalece, para nós podermos, de fato, vencer, dia após dia, e todos os dias, a carne, o mundo e o diabo. Nós temos aprendido aqui, e na última quinta-feira em especial, à luz do Salmo 37, que essencialmente fala da justiça de Deus, do Deus justo, que cuida dos seus escolhidos a despeito das circunstâncias. Daquele Salmo 37 que deixa claro que a prosperidade dos ímpios, ou seja, a boa vida muitas vezes dos ímpios, o sucesso dos ímpios, na realidade é transitório, e que o sucesso do justo é pactual e durará para sempre, para toda a eternidade. Nós temos aprendido aqui, e nessa última quinta-feira, à luz do Salmo 37, que o crente verdadeiro, ele não pode e nem precisa ter inveja de ninguém e nem de nada, porque Deus está com ele. Na verdade, nós não precisamos ter inveja de nada e nem de ninguém, porque nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus cuida de nós, que Deus não nos desampara, que Ele não nos deixa um minuto sequer. E a Bíblia deixa claro para nós que Ele cuida de nós, que Ele nos livrará, que Ele nos salvará, que Ele nos ajudará em todas as circunstâncias. Então nós não precisamos ter inveja de nada e nem de ninguém. Mas também no Salmo 37 nos ensina que nós não podemos ter inveja. Por quê? Nós não podemos ter inveja, porque além de inveja ser pecado, na realidade é uma demonstração de falta de fé no cuidado de Deus. Então, quando nós temos inveja de alguma coisa ou de alguém, é porque nós não estamos crendo que na essência Deus vai cuidar de nós, que Deus realmente vai nos proteger, vai nos ajudar. Então, na verdade, a inveja, além de ser pecado, ela revela descontentamento com o cuidado de Deus, ou seja, falta de fé na provisão do Senhor.
Então, se você crê que Deus é o Deus da provisão, você não precisa de invejar nada e nem ninguém. Aprendemos isso. Por causa disso, o Salmo 37 nos ensina que essa vitória do dia a dia, essa vitória que nós somos chamados a tê-la, que nós somos um povo vitorioso, ela depende de nós podermos descansar no Senhor, confiar no Senhor, seguir fiel, agradar-te do Senhor, entregar ao Senhor, ficar em silêncio e esperar o mover de Deus em nosso favor. Então, através da experiência de Davi, no Salmo 37, nós podemos verdadeiramente encher o nosso coração da verdade de que o justo triunfará a despeito das circunstâncias. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um tempo muito difícil, um tempo que em muitos momentos tem atemorizado o nosso coração, tem enchido o nosso coração de perplexidades, especialmente agora, nesses últimos dias, e nessa semana que nós começamos, muitos dos nossos estão perplexos, nós estamos vendo coisas bárbaras acontecer. Entretanto, nós precisamos agora, mais do que nunca, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Precisamos encher o nosso coração dessas verdades, de que com Deus a nossa vitória é certa e que o justo sempre triunfará. Nós precisamos trazer isso para o nosso coração. O triunfo do justo acontecerá independente das circunstâncias. Isso que nós temos aprendido. Hoje, no nosso texto, quero continuar nessa esteira. O nosso texto faz parte aí da profecia do profeta Eliseu a respeito do fim do segundo cerco de Samaria. Ou seja, o nosso texto está nesse contexto da profecia, onde Eliseu vai falar a respeito do fim desse cerco, vai falar a respeito da vitória de Israel, nesse caso, o reino do norte, Israel, sem lutar de maneira inusitada, de maneira extraordinária, de maneira miraculosa. Então, esse é o contexto do nosso texto, dessa vitória de Israel, especialmente sobre o rei Haddad, Ben-Hadad, né? Então fica aí sugestão também. Ben-Hadad, o rei da Síria, está aí, 2 Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 17. O contexto da nossa história, pode marcar na sua Bíblia, começa no capítulo 6, no versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Quando o rei da Síria, Ben-Hadad, ele então vai subir contra a Samaria, contra Israel, né? E vai sitiar a capital. A capital de Israel, nessa época, era Samaria. O texto vai mostrar isso para nós. Então, ele sitiou a cidade. O rei de Israel, das 10 tribos do norte, nessa época era Jorão, filho de Acabe, e morava lá na capital, em Samaria. Ficou sitiado também. Então, esse é o contexto. Lá no capítulo 6, nós vamos poder ver que em face desse cerco, então, o exército inimigo sitiou a capital, e ninguém podia entrar e ninguém podia sair. E em virtude desse cerco, lá dentro da cidade, lá na capital, dia após dia, a situação ficava cada vez mais difícil. Então o texto vai mostrar para nós que, por exemplo, a fome foi se intensificando cada vez mais. A escassez de alimentos, nada entrava, ninguém podia sair para buscar nada, para prover nada. Portanto, a situação estava cada dia ficando pior. E a fome se intensificando cada vez mais. E com isso, a inflação. E daí a pouco, a hiperinflação. E o texto diz isso. Observe bem o que o escritor narra. Que nessa ocasião, em virtude desse contexto, né, a carne mais barata, que era a cabeça de jumento, a carne mais barata naquela época, estava sendo vendida por 1,6 kg de prata.
Ou seja, para se comprar uma cabeça de jumento, tinha que se desembolsar 1,6 kg de prata. E se nós pegarmos o câmbio de hoje, 1,6 kg de prata no câmbio de hoje está custando exatamente R$ 5.152. Uma cabeça de jumento por R$ 5.152. Quase a situação da Argentina. Sem estar sitiada. Mas o fato é que o texto diz que a situação foi se complicando. E mais, mas se comprava a cabeça de jumento, e para cozinhar aquela carne, para fazer aquela comida, tinha que se comprar esterco de pombos. Esterco de pombos era a única coisa que existia em Samaria naquela ocasião para ser combustível, para gerar fogo, para cozinhar alguma coisa. E olha bem, nessa ocasião, uma porção de esterco de pombo estava valendo 100 gramas de prata. No câmbio atual, exatamente R$ 322. Mais caro que o gás de cozinha. E não durava o mês inteiro. Era uma porção de esterco de pombo. Essa era a situação. E em virtude desse contexto, muitos já tinham morrido, como o próprio texto diz. Muitos já tinham morrido, muitos estavam absolutamente desesperados. O desespero já estava tomando conta da maioria. Alguns lá em Samaria já estavam considerando de maneira muito séria a possibilidade do canibalismo. O texto vai dizer para nós a respeito de duas mulheres que já tinham feito um acordo para comerem os próprios filhos e acordaram: hoje nós vamos comer o meu e amanhã, ou quando acabar essa carne, nós vamos comer o seu. E fizeram esse acordo e executaram a primeira parte do acordo. A primeira criança foi exatamente executada. E eles comeram a primeira criança, praticaram o canibalismo. E quando acabou aquela carne, chegou o momento de executar a segunda criança. A mãe da segunda não deu conta e rompeu com o acordo. E aí começou a confusão. E a Bíblia vai mostrar claramente para nós que o rei Jorão acabou ouvindo aquela discussão, vendo aquela discussão. Naquele desespero, quando ele sai um pouquinho da sua casa e vê aquelas duas mulheres brigando, e ele ouviu aquela situação. E perguntou, e elas disseram. E ela já tinha comido a primeira criança. A família já tinha comido. E o rei ficou desesperado. Já estava muito abalado, ficou mais desesperado ainda. Mas como acontece até hoje, e às vezes na nossa vida, um problema, uma dificuldade, e a gente mergulha naquela dificuldade, mergulha naquele desespero, e ao invés de se voltar para Deus e pensar na nossa vida em relação a Deus, a gente começa a acusar Deus. E o rei Jorão, ao invés de considerar o seu pecado, ao invés de fazer uma análise de que aquela situação era por causa do pecado de Israel, muito antes, nos dias do pai dele, antes já protestado pelo profeta Elias, e eles não aprenderam a lição, não se arrependeram. E ao invés dele considerar isso, ele começa a culpar Deus. Isso está acontecendo por culpa de Deus. Até hoje, às vezes uma coisa não vai bem na sua vida ou na sua vida, e você começa a culpar Deus. Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, etc. Mas você nunca analisa a sua vida, nunca analisa os seus pecados. Nunca é, de fato, honesto ou honesta diante de Deus. Mas o texto diz que Jorão então começou a culpar a Deus e sobrou para o profeta Eliseu. Ele diz que aquilo era culpa de Deus e, consequentemente, quem tinha que pagar o preço daquilo seria o profeta Eliseu. E ele então decretou a morte do profeta Eliseu e tentou matar o profeta Eliseu. Esse é o nosso contexto, né? Muito triste, muito triste. Mas no primeiro versículo, aí quando chega no capítulo 7, nos primeiros versículos do capítulo 7, nós vamos ver então, especialmente o versículo 1 e 2,
o profeta Eliseu falando daquela situação e profetizando que dentro de 24 horas, o profeta Eliseu aparece no cenário dizendo, dentro de 24 horas, ele profetizando que haveria uma abundância de alimentos na cidade, e que ao invés de pagarem 100 gramas de prata por um punhado de esterco de pombos, eles iriam agora, por 20 gramas de prata, comprar 8,5 litros de farinha, de flor de farinha, e pelo mesmo valor, iriam comprar 17 litros de cevada. Deus iria resolver aquele problema da hiperinflação em 24 horas. Em outras palavras, trocando em dinheiro nosso, em reais, Eliseu estava dizendo, em 24 horas, uma família comum vai poder ter alimento para um mês por R$64. Mas aquele capitão do rei Jorão, né, que era o braço direito dele, não acreditou. E ele zombou do profeta e disse, olha, isso é impossível, nem se Deus abrisse as janelas dos céus e derramasse tudo quanto é tipo de comida, em 24 horas não se resolve isso. E aí o profeta repete, vai acontecer, você vai ver, só não vai comer. E o texto vai se desenvolver. Mas, meus queridos irmãos, na verdade, como isso aconteceu, como Deus resolveu esse problema, como Deus agiu, como Deus interviu, a maneira como Deus agiu aí, de fato, é a essência do capítulo 7. Nós podemos ver que, na verdade, a essência desse capítulo 7 tem relação com a maneira inusitada, extraordinária e sobrenatural como Deus agiu. Então, a partir aí desse versículo 3, até especificamente o versículo 17, especificamente até o versículo 17, nós temos essa maneira extraordinária, inusitada e sobrenatural da ação de Deus. Especificamente, meus queridos irmãos, o nosso texto de hoje nos fala de como Deus usou 4 homens leprosos para cumprir a profecia miraculosa proferida pelo profeta Eliseu. De certa forma, nós podemos dizer que esse texto aqui aponta para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Abra aí na sua Bíblia. Essa história, esse acontecimento aqui, nós podemos dizer que, de certa forma, aponta lá para o Novo Testamento. Aponta lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E no versículo 31, o apóstolo arremata o seguinte: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, meus queridos irmãos, essa história, que nós vamos tirar algumas lições agora, com certeza, ela aponta aqui para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 até o 29, e concluindo aí no versículo 31, porque Deus, o nosso Deus, ainda hoje intervém, e ainda hoje Ele pode intervir de maneira inusitada, ainda hoje Ele pode intervir de maneira extraordinária, ainda hoje Ele pode intervir de maneira sobrenatural, e Ele pode fazer isso usando as coisas loucas desse mundo, usando as coisas desprezíveis desse mundo, usando as coisas fracas desse mundo, usando aqueles que nada são, para desmoralizar aqueles que acham que são, ainda hoje. E é nisso que nós temos que confiar. É nisso que nós temos que... E não no poder dos homens, porque o poder dos homens é fictício.
Só Deus tem poder na essência. Só Deus tem. Então nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nessa época, meus queridos irmãos, a lepra, esses homens leprosos, estavam de fato numa situação muito difícil, além da própria doença deles. Naquela época, por causa da lei levítica, Levíticos capítulo 13, versículos de 1 a 3, a lepra era cerimonialmente considerada, uma pessoa leprosa cerimonialmente era considerada uma pessoa imunda. E aí, culturalmente, as pessoas entendiam, então, que aquele que era cerimonialmente imundo, ele era amaldiçoado. Então, uma pessoa portadora da lepra, ela era cerimonialmente considerada imunda. E, além disso, culturalmente, era considerada uma pessoa debaixo de maldição. E por isso, naturalmente, naquele tempo, mesmo sem guerras, elas não podiam transitar normalmente das cidades, não podia frequentar o interior das cidades, tinha que ficar pelas estradas, tinha que ficar pelas grutas, tinha que ficar em lugares específicos, distantes das pessoas. Normalmente, uma pessoa não leprosa só podia se aproximar do leproso cerca de 15 metros de distância. Então essa já era a situação deles. Mas, em virtude daquela situação de guerra, em virtude do cerco dos sírios à cidade de Samaria, a situação desses 4 leprosos em especial ficou pior, porque eles já não podiam adentrar a cidade, mas agora ninguém podia sair da cidade para dar algumas esmolas para eles, alguma ajuda. E ninguém estava transitando por ali, porque nas imediações o exército sírio estava cercando. Então a situação deles realmente ficou pior, muito pior. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar, e eles estavam agora num impasse terrível, né? Não tinha como entrar, e se porventura tivesse, lá dentro não tinha solução para o problema deles. Ninguém podia sair, não tinha como. E se porventura alguém escapasse para sair, não teria nada para trazer para eles. E eles não podiam sair andando de Samaria, porventura até chegar em Jerusalém, chegar em outro lugar. Não tinha como, por causa do exército que estava cercando. Então, a situação realmente era muito difícil. E se vocês observarem, eles vão então, versículo 3 até a parte A do versículo 5, acompanha comigo aí. Olha a situação muito incômoda. Eles dizem assim, né? Os quais disseram uns aos outros, né? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles dizem, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E o texto diz na parte A do verso 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa era a situação, não tinha como. Então eles se renderam. Nós não temos o que fazer, não temos. Então, vamos ao arraial dos Sírios. Se porventura tiverem misericórdia de nós, louvado seja. Se nos matarem, se ficarmos aqui também vamos morrer. E a partir desse contexto, nós temos algumas lições para tirar nessa noite. Anote aí a primeira delas. E aqui tem um detalhe muito interessante, que eu quero que você coloque no seu coração. Vai te ajudar nessa semana de muitas apreensões, com certeza. A batalha cristã é a única guerra que é vencida por rendição. A batalha cristã é a única guerra que é vencida por rendição. Só quando você se rende é que você vence. É quando você se entrega, quando você deixa tudo, como diz o hino antigo, quando tudo deixares no altar, quando, como diz o Salmo 37, quando você lança, quando você entrega a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele,
mais Ele fará. Como disse o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da primeira carta, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Como naquele caso lá em Mateus capítulo 15, no finalzinho do texto, quando levaram cegos, surdos e muitos outros doentes e os largaram aos pés do Senhor Jesus. A batalha cristã só é vencida quando você verdadeiramente se rende, quando você diz que não sabe, quando você diz que não pode, quando você diz que não dá conta, quando você entrega para o Senhor, Ele age na sua vida. Enquanto você acha que sabe, Deus deixa você fazer. Enquanto você acha que pode, Deus deixa você fazer. Enquanto você acha que dá conta, Deus deixa por sua conta. Mas no momento que você diz que não dá, que não sabe, que não dá conta, Deus age. Foi exatamente isso na vida daqueles leprosos. Não tem mais nada, não dá, não temos o que fazer. Então a batalha cristã é a única guerra que é vencida por rendição. Quando você se rende ao Senhor, Ele age na sua vida. Quando você se rende ao Senhor, Deus age na sua vida. Deus opera e opera poderosamente. Segunda lição que nós podemos aprender aqui: de fato, a fé não é um salto no escuro, mas a fé envolve riscos. Anote isso aí. De fato, a fé não é um salto no escuro, né? Não. A Bíblia deixa bem claro: se você crê que Jesus Cristo de fato é seu Senhor e Salvador, e crê no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a fé, você crê que Deus, pelo poder da palavra, trouxe à existência aquilo que não existia. A fé não é um salto no escuro, mas a fé exige riscos. Por isso é que a Bíblia diz que Deus nos deu poder de coragem. Deus nos encheu de coragem, que Deus não nos deu espírito de covardia. A Bíblia deixa claro para nós que Deus nos deu a graça de sofrer por Cristo, e não somente de padecer por Cristo, de sofrer por Ele, e não somente de crer nele. Então, a fé verdadeira envolve riscos, e o crente não pode se omitir, não pode se esconder, não pode temer. Na verdade, nós precisamos seguir firmes em frente, né? Porque a fé verdadeira, anote aí, nos leva a ver além das circunstâncias. A fé verdadeira nos leva a crer além da razão. A fé verdadeira nos leva a agir além das nossas forças. Então, crer verdadeiramente envolve riscos, sim. Esses homens saíram e disseram: se tiverem misericórdia de nós, tudo bem. Se nos matarem, tudo bem, mas nós temos que ir. Então o crente não pode se omitir, não. A fé exige essa determinação. A Bíblia deixa bem claro que é exatamente por isso que aquele que crê verdadeiramente, ele lança fora o medo, jamais retrocede, e ao contrário, ele corre com perseverança a carreira que lhe está proposta. Esses 4 leprosos, eles eram doentes e leprosos, mas eles não eram loucos. Eles amavam a vida e queriam viver, é verdade, mesmo a despeito daquela enfermidade. E por isso, eles avaliaram os riscos, e mesmo assim, foram. Mesmo assim, foram. Então, para sermos vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos ir. Precisamos seguir em frente, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Antes do capítulo da fé, lá em Hebreus, capítulo 11 é o capítulo da fé, mas no finalzinho do capítulo 10 ele diz: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. E aí ele vai desenvolver o capítulo da fé, e vai mostrar 16 pessoas que viveram nesse mundo e viveram pela fé, e que não tiveram medo, pessoas que realmente não negaram o Senhor Jesus, pessoas que não tiveram medo da espada, que não tiveram medo de homens, que não consideraram a própria vida, mas viveram-na para
glória e honra de Deus. Portanto, esse texto nos ensina que a batalha cristã é a única guerra vencida por redenção. Que a fé não é um salto no escuro, mas a fé, ela envolve riscos sim. Riscos sim. Então o crente verdadeiro, ele não está num parque de diversões. Não, Deus não colocou você nesse mundo aqui como turista, a passeio. Não, nós temos uma missão e essa missão envolve riscos. Essa missão pode custar a nossa vida terrena, né? Mas a Bíblia diz que nós não precisamos ter medo daqueles que podem matar o corpo. Absolutamente não. Então nós precisamos seguir em frente. Terceira lição que nós podemos aprender aqui: quando nós exercemos a fé, Deus nos surpreende. Põe isso no seu coração. Quando nós exercemos a fé, Deus nos surpreende. Uma das coisas maravilhosas da Bíblia, Deus, Ele gosta de surpreender os seus. Quando você exerce a fé, Deus certamente te surpreende. Quando você exercer verdadeiramente a fé, Deus te surpreenderá. A Bíblia diz que Ele faz muito mais do que você imaginou, pensou. Ele tem poder para fazer. Deus surpreende. Quando esses 4 leprosos, os 4 leprosos, eles sabiam que indo em busca da comida, eles poderiam encontrar a morte. Mesmo assim, eles exerceram a fé, e quando eles chegaram no acampamento dos sírios, foram surpreendidos. O texto diz que eles foram surpreendidos. Todos os homens de guerra haviam desaparecido. Havia tido um ataque de pânico e fugiram aterrorizados por um exército imaginário. Aterrorizados por um exército imaginário. Mas olha o que Salomão já tinha dito, capítulo 28 de Provérbios, versículo 1 diz assim, que os perversos, eles fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo é corajoso como leão. Surpreendentemente, Deus transformou o ruído do andar de 4 homens leprosos e esfameados. 4 homens leprosos e morrendo de fome. Deus transformou o andar deles num tropel de um grande exército, acrescido de um estrondoso ruído de carros, de cavalos de guerra, ao ponto do inimigo ficar com medo e bater em retirada, sem levar nada. Olha o que o texto diz, versículo 7 ao 8. Fugindo para salvar a vida, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, comida, bebida, prata, ouro, armas, vestes, e se foram. Veja bem, Deus transformou o ruído do andar, do caminhar de 4 leprosos que estavam morrendo de fome, num tropel de uma grande multidão, de um grande exército, no barulho de carros e de cavalos, fazendo com que o inimigo batesse em retirada e deixasse tudo para trás. O texto vai mostrar para nós que os leprosos, morrendo de fome, entraram agora numa das tendas, e ali eles encontraram comida e bebida, comer e beberam fartamente, deram uma saidinha, porque ficaram com medo que de repente o inimigo voltasse, mas não voltou. Eles voltaram de novo para outra tenda, acharam mais comida, acharam outras coisas, e estavam muito satisfeitos, surpreendidos com a ação de Deus. Então, quando exercemos a fé, Deus nos surpreende. Quando você exerce a fé, Deus vai te surpreender. Quando você exercer a fé, Deus vai te surpreender. A 4ª lição, anota aí. Então, a primeira que nós já aprendemos hoje é que a batalha cristã só é vencida quando você se rende. Aprendemos hoje
que a fé não é um salto no escuro, mas ela envolve riscos, sim. Aprendemos hoje que quando exercemos a fé, Deus nos surpreende. Mas em quarto lugar, coloque aí, as bênçãos de Deus, exceto a salvação, elas nunca são pessoais, exclusivamente pessoais. As bênçãos de Deus, exceto a salvação, nunca são exclusivamente pessoais. De fato, a salvação é pessoal e ninguém vai poder roubar de você, ninguém vai poder tomar de você. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ninguém pode tomar a sua salvação. O próprio Jesus diz que aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderá, absolutamente. Mas mesmo assim, nós sabemos que o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da salvação, uma vez recebido, precisa ser partilhado. Mesmo ninguém podendo roubar a sua salvação, você tem que partilhar da sua salvação com os outros. É isso que a Bíblia ensina para nós claramente. Ou seja, você foi o alvo da graça de Deus e agora você é testemunha dessa graça. Então você recebeu essa graça e tem que partilhar dessa graça. Além disso, todas as outras bênçãos que Deus tem para nós, todas elas têm o objetivo de serem compartilhadas com as outras pessoas. Então Deus nos abençoa para nós podermos abençoar as outras pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, o texto aqui ensina isso para nós. Aqueles leprosos começaram a comer, mataram a fome, beberam e tudo, e viram que tinha muitas riquezas. De repente, o texto diz que um dos leprosos caiu em si, e ele começa a se lembrar que ele tinha amigos lá dentro da cidade de Samaria, que ele tinha familiares, e que a cidade, os demais habitantes estavam morrendo de fome, inclusive a casa do rei. Então ele começa a dizer, puxa, Deus nos abençoou sobremaneira, e nós não podemos ficar aqui e deixar os outros irmãos nossos morrerem lá. Então, antes que o sol nasça, nós precisamos correr e avisar a casa do rei, nós precisamos partilhar desta bênção com os outros, precisamos compartilhar disso com os outros. Aqui nós temos uma lição missiológica poderosa. Você recebeu a graça do Evangelho e crê que pela obra poderosa de Jesus Cristo você está salvo e, portanto, crê na vida eterna e vai viver com o Senhor. Mas você não pode ficar satisfeito apenas com a sua salvação e entrar num casulo e achar que sozinho vai para o céu, ou participar de um gueto daqueles que só eles acham que vão para o céu e não partilha dessa bênção com os outros, parentes seus que estão indo para o inferno, outras pessoas que não conhecem desse Evangelho. Então você não pode ficar com esta bênção exclusivamente para você. Não foi esse o propósito de Deus. Aqueles leprosos, de repente um cai em si e os quatro entendem essa verdade. E eles saem então rapidinho. O texto diz que eles voltam, chegam nas muralhas, avisam, e o atalaia que estava ali avisou a casa do rei. No primeiro momento o rei não acreditou, era bênção demais, né? Isso acontece até hoje. Tem um monte de jorão no nosso meio, né? Deus faz a bênção e ele ainda não acredita. Deus dá a bênção e ele não acredita. Ele diz, nada, isso aí é uma armadilha. Na realidade, Deus não tem esse poder mesmo, isso é uma armadilha. Eles se afastaram, e nós vamos lá agora, né? Com toda a sede ao pote, e eles então vão capturar a gente. Mas aí sempre tem um ungido no meio. Aí um lá mais inteligente disse, olha, rei, vamos fazer o seguinte, nós já estamos morrendo mesmo, a situação aqui já está, né? Vamos aproveitar o restante que tem aí de cavalos ainda vivos, porque os outros já tinham sido comidos, já tinham sido abatidos, e vamos averiguar isso, né? A princípio não temos mais nada o que perder, e se for verdade, nós temos o que ganhar. E de fato era verdade. E o texto diz então que os mensageiros voltaram a avisar o rei, e eles saíram e saquearam todo o acampamento dos sírios. E vamos então para a última lição
dessa história, que com certeza fortalece o nosso coração e deixa claro para nós que com Deus a vitória é certa. Com Deus a vitória é certa. A quinta lição é que a palavra de Deus sempre se cumpre, independentemente das circunstâncias. Põe no seu coração. A palavra de Deus sempre se cumpre, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. A palavra de Deus se cumpre. O profeta tinha dito, daqui 24 horas essa situação será transformada totalmente. E assim aconteceu. Observe aí na Bíblia, né? Que lição que nós podemos tirar disso? Nenhum problema é grande demais para Deus. Nenhum problema é grande demais para Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Ela não voltará vazia. E nenhum problema é grande demais para ele. Aquele capitão achou que era grande demais. Nem se Deus abrir as janelas dos céus e derramar tudo quanto é comida que ele tem no estoque celestial, vai resolver o problema da Samaria. Não há problemas grandes para Deus. Problema grandes para Deus. Deus pode todas as coisas. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então você pode confiar. Você pode confiar. Com Deus a vitória é certa, e a segurança dessa vitória está exatamente no poder que Deus tem para cumprir a sua palavra, para cumprir as suas promessas. O texto diz que com o barulho de 4 leprosos, dos pés de 4 leprosos, Deus resolveu 2 problemas de uma vez só. De uma vez só, né? Podemos dizer, Deus matou 2 coelhos, né, com uma tacada só. Primeiro, problema da liberdade. O povo estava sendo sitiado. Deus resolveu esse problema. E o segundo, o problema da falta de alimento, o problema da hiperinflação, né? A Argentina virou o Brasil em 24 horas. O Brasil é que não pode virar a Argentina em 24 horas. Então você tem que prestar atenção nisso. O fato é que o texto diz que Deus agiu poderosamente. Deus tem esse poder. Deus sabe desprestigiar, Deus sabe envergonhar, Deus sabe honrar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos aprender aqui que, de fato, a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus está e vai se cumprir. Está se cumprindo e vai se cumprir. E o crente tem que descansar nessa verdade. Versículo 1, vocês podem marcar com o versículo 18. No versículo 1 ele diz, daqui 24 horas o problema vai estar resolvido. E o versículo 18 diz assim, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Olha que bênção. Deus falou e cumpriu a sua promessa. Mas por último, a fé verdadeira, né, na palavra de Deus, ela exige o seguinte, coloca aí no seu coração, né, tem um princípio que essa fé exige, que nós não podemos negociá-lo de jeito nenhum, né? Você precisa crer para ver e não ver para crer. Esse é um princípio. Porque é exatamente assim que o texto vai terminar. No versículo 2, né, fazendo o link com versículos 19 e 20. Aquele capitão, né, diz, só se eu puder observar isso. Se eu vir isso, aí eu vou crer. Ele disse, você vai ver, só que você não vai comer. Então, a palavra de Deus sempre se cumprirá. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Por quê? Nenhum problema é grande demais para Deus. Então ela vai se cumprir. E segundo, e se você quer ver o cumprimento dela, creia. Porque se você quiser ver para crer, você pode até ver, mas não vai usufruir das bênçãos daquela palavra. Esse capitão viu, mas morreu. Não comeu. Então a situação dele foi pior. Ele sofreu durante o cerco inteiro e agora, na hora da bênção, ele morreu.
Por quê? Porque ele queria ver para poder crer. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos verdadeiramente crer que o nosso Deus, muitas vezes, de maneira improvável, de maneira não comum, de maneira sobrenatural, de maneira até mesmo inexplicável, Deus age em favor do seu povo. Por isso nós podemos confiar na força do nosso Deus. Podemos confiar que com Ele a vitória é certa. Amém? Todos juntos, com Deus a vitória é certa. Novamente? Glória a Deus. Feche os seus olhos, faça a sua oração neste exato momento. Então não esqueça, a nossa vitória começa quando nós nos rendemos diante do Senhor. Quando você diz: Senhor, eu não posso, o Senhor pode. Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. Nossa fé não é um salto no escuro, não é algo inconsequente, mas ela exige riscos. Exige riscos. Nós precisamos realmente entender que Deus nos deu a graça, não somente de crer, mas de padecer por Jesus Cristo. Precisamos saber que quando nós exercemos verdadeiramente a fé, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. E nós precisamos saber que as bênçãos que Deus nos dá hoje é para nós sermos bênçãos na vida dos outros. Ele te abençoa para você abençoar. Ele te consola para você consolar. Ele te edifica para você edificar. Ele te ensina para você ensinar. É assim. Então você não pode ficar com a bênção só para você. Absolutamente não. E você hoje, quero que você saia daqui hoje com essa convicção: Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus.